Vamos falar sobre o projeto executivo? Essa é uma grande dúvida dos projetistas sobre o que compõe essa etapa de projeto. Então, vamos falar sobre isso. Por que a gente precisa projetar? Via de regra, o projeto serve para comunicar e documentar as etapas de projeto. Então, quando a gente fala do projeto arquitetônico ou do projeto urbanístico, o projeto ele não está ali para ser só um instrumento para racionalização da atividade, mas sim, ele é uma necessidade dessa divisão social do trabalho envolvido com a construção civil, com a obra e também pensando que cada vez a gente tem mais equipes envolvidas e elas precisam seguir modelos que são pré-definidos para o desenvolvimento de normas e de regras. Falando sobre normas, nós temos uma norma, a NBR 13531 de 2005, que em 2007 foi cancelada e está sendo revisada, mas ela ainda é uma referência para a gente no que se refere às etapas de projeto. E dentro de todas as sequências de etapas de projetos, que vai desde lá dos estudos preliminares até a última etapa que a gente está comentando hoje, que é a etapa de projeto executivo, a gente ainda tem como referência essa NBR. Então, vamos entender um pouquinho o que tanto a norma diz quanto a prática profissional fala sobre o que deve constar no teu projeto executivo. Mas antes da gente continuar, eu queria te pedir para tu te inscrever aqui no canal. Eu estou percebendo que muitas das visualizações, o pessoal que assiste aqui o canal ainda não está inscrito. Então eu vou te pedir para tu clicar aqui embaixo, te inscrever e a gente pode seguir adiante. E o projeto executivo? Então, essa etapa que todos os projetistas têm muita dúvida, ela consiste, na verdade, no desenvolvimento detalhado do anteprojeto. O anteprojeto é o que a gente mais conhece, porque é aquela etapa na qual o projeto acadêmico, que a gente costuma desenvolver dentro do ambiente da faculdade, é a etapa final do projeto. A gente entrega um anteprojeto. Então, às vezes a gente se pergunta o que mais eu preciso desenvolver além daquela etapa que eu mais conheço. O projeto executivo, então, ele vem para qualificar as informações, ele dá mais instruções, ele comunica mais, ele tem que ser muito claro, muito preciso e tudo isso a gente tem que extrair através de elementos gráficos e de muito texto, muita especificação. Porque a ideia do projeto executivo é justamente orientar e esclarecer quanto à execução da obra. Então, quanto mais detalhado a gente tiver o projeto, maiores vão ser as chances da obra ser bem executada. A gente até pode considerar o projeto executivo como um dos projetos complementares da obra. Justamente por isso que a gente considera o projeto executivo como o detalhamento de todos os elementos do empreendimento, de modo a gerar um conjunto de informações que sejam suficientes para a perfeita caracterização da obra ou do serviço a ser executado. Assim como a avaliação de todos os custos, os métodos construtivos, os prazos e a execução. É isso que a norma diz a respeito da etapa de projeto executivo. Então, resumindo tudo isso, o projeto executivo ele é o detalhamento do anteprojeto quanto a tudo que for necessário para que a tua obra seja realizada e executada com perfeição. Quando a gente fala sobre isso, a gente tem que pensar um pouquinho. Tem um outro vídeo aqui no canal que fala sobre a escolha dos setores de detalhamento do projeto. Então, o que a gente precisa detalhar e seguir desenvolvendo da etapa do anteprojeto para o executivo, que é muito significativo para que na obra não dê problema. São aqueles locais do projeto, aqueles elementos que a gente projetou que não podem dar errado na hora de executar. Então, aquele lugar que tem uma camada externa de revestimento, como um brise, uma bandeja de luz, aquele lugar da tua cobertura onde tu projetou uma cobertura zenital, aquele lugar onde tu tem camadas de materiais diferentes que vão se sobrepor. Esses são os lugares que a gente tem que especificar, detalhar, dar todas as informações e explicar bem nessa etapa do projeto executivo para que ninguém que vá estar envolvido com outras etapas além do projeto, como por exemplo a execução, possa mudar algum elemento que venha a descaracterizar o que tu pensou como projeto.
E o que eu tenho que apresentar, então? Quais são esses elementos que fazem parte de uma entrega de projeto executivo? Às vezes a gente esquece, mas é muito importante a gente considerar que a planta de situação e localização, elas dão a referência para a gente locar a obra no terreno. Aquela planta de localização que cota a edificação em relação às divisas, aos recuos laterais, ao alinhamento do terreno, é justamente a planta que a gente usa para locar a obra. Então é muito importante que a gente não esqueça e não vá direto para a planta de cobertura ou direto para as plantas baixas, dessas etapas iniciais que também fazem parte do projeto. Então, planta de situação, planta de localização, para a gente entrar na informação da planta de cobertura, que deve ter o mesmo nível de informação das plantas baixas. A gente está acostumado no anteprojeto a fazer uma implantação com cobertura. E aí a gente mostra uma escala muito maior, às vezes não para 500, mas aí as informações de cobertura elas ficam pouco detalhadas. Então no projeto executivo a gente precisa de uma planta de cobertura na mesma escala das plantas baixas, que são as que vêm a seguir e vão ser tantas plantas quantas forem os pavimentos do projeto que tu está detalhando. A seguir a gente mostra os cortes gerais, mas sem esquecer de produzir também elevações, que são aqueles cortes que consideram toda a testada do terreno, não só a parte edificada, assim como as fachadas, as vistas gerais do projeto, e produzindo, sempre colocando junto com o teu material, se eu estou enxergando lá um corte, junto com a planta de corte, uma visual interna daquele lugar que tu está detalhando, da estrutura. Junto com a fachada, a gente coloca lá uma visual, uma perspectiva que ajude a entender aquela fachada que a gente está considerando. Então, sempre o elemento gráfico tridimensional ajudando aquele elemento gráfico bidimensional que a gente está projetando e mostrando naquela prancha. Também importante a gente especificar tudo. Então, o projeto executivo ele vem cheio de textos, cheio de informações que estão muito vinculadas com o memorial descritivo e o orçamento, né? O orçamento e o memorial, eles são uma informação textual e numérica a respeito dessas informações que estão escritas no projeto executivo. E a partir daí, a gente separa então aqueles elementos importantes que vão ser detalhados na sequência. O que a gente detalha então? Sugestões, esquadrias, paginação, a parte da cobertura, da estrutura da cobertura, todas as áreas molhadas que vão precisar de um sistema de drenagem para apoio, as escadas, lareiras, churrasqueiras, mobiliário fixo, tudo isso merece um olhar mais específico e pode ser detalhado na sequência. Qual a indicação de escalas para a representação do projeto executivo? Para a arquitetura, eu te recomendo ter uma escala de apresentação igual ou superior a 1:100, para a gente representar bem a edificação e o local onde ela vai ser inserida. E quando a gente vai detalhar algum setor, a gente usa uma escala menor do que 1:100, no mínimo o dobro sempre do que tu está representando. Então, se tu está representando o projeto na escala 1:100, os teus setores detalhados eles têm que vir no mínimo o dobro daquela escala, então não 1:50, por exemplo, para essas ampliações setoriais. Para o projeto urbanístico, eu recomendo que seja apresentado no nível executivo uma escala 1:500. Ele permite uma boa representação da gleba e de todo esse local, que geralmente tem uma escala maior, e menor do que 1:500, mas no mínimo o dobro da escala anterior, para ampliações setoriais. Então, se tu está apresentando não para 500, no mínimo 1:250 para essas ampliações de setores do projeto urbanístico. Além disso, é claro que vem junto com o projeto executivo as outras disciplinas que estão envolvidas. Então, a gente não pode também ignorar que a compatibilização do projeto faz parte da engenharia toda da produção do projeto executivo. Então, a gente está produzindo o projeto executivo arquitetônico, mas a gente tem que pensar que tem outras disciplinas produzindo sistemas hidráulicos, sistema elétrico, os sistemas do paisagismo e todas essas seções, né, o projeto de proteção contra incêndio, o projeto de drenagem, o projeto de pavimentação, essas outras disciplinas precisam ser compatibilizadas. Então, se tu não é o único profissional envolvido com a execução desse projeto, a gente vai ter que em algum momento compatibilizar. E essa é todo um outro mundo que se abre e principalmente com as novas tecnologias e ferramentas que a gente tem à disposição, como por exemplo o BIM, que procuram identificar então
esses locais que podem dar problemas ou serem incompatíveis do ponto de vista desse momento da obra, da execução do projeto. Então a ideia da compatibilização é justamente minimizar esses equívocos e sobreposições de diferentes disciplinas que estão envolvidas com o projeto. Mas isso é assunto para a gente falar em outro vídeo. Então, eu espero que tu tenha entendido exatamente o que compõe um projeto executivo, que tenha te ajudado a entender exatamente como a gente pensa na lógica do projeto executivo e te desejo bons projetos. Se tu gostou do vídeo, achou que ele pode ser útil para ti, compartilha com teus colegas, deixa um like e te inscreve no canal.